Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. O meu nome é Marcos e hoje continuo falando um pouco mais sobre tópicos de metaciência. No vídeo anterior eu falei sobre Harking e prometi no final do vídeo que no próximo vídeo, que é esse daqui, eu falaria sobre p-hacking. No entanto, eu mudei de ideia. Eu acho que vai ser importante falar do tópico de hoje antes de tratar sobre p-hacking. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre viés de publicação. O objetivo do vídeo de hoje é, portanto, responder a esta questão. O que é viés de publicação? Para responder essa questão, vamos pensar num exemplo hipotético. Então, vamos falar do glorioso Tinder do Marquinhos. Bom, vamos supor que eu estou carente, estou precisando ali interagir com alguém, decidi baixar o Tinder, pegar fotos que eu tinha já no meu celular, tirar algumas outras fotos, selecionar aquelas que são mais agradáveis para mim, ou mesmo consultar pessoas do meu círculo de convívio pessoal ali, de pessoas para opinar quais fotos eu posto no meu perfil. E chegamos à conclusão, eu com as minhas amigas, os meus amigos, que essas 3 fotos estão legais, né? Detratores vão dizer que essas fotos não estão boas, mas vamos supor que elas estão e que eu estou bonito, fofinho, simpático e estou conseguindo transmitir características que me são importantes para o meu perfil do Tinder. Mas uma pergunta que podemos fazer é o seguinte: será que essas fotos aqui são representativas do que eu apresento em termos de aparência no dia a dia? E as outras fotos, outras dezenas ou centenas de fotos que eu tirei e que não postei ali no meu perfil do Tinder? Será que elas não são importantes também para traçarmos um panorama geral de quem é o Marquinhos no dia a dia? Então essa é uma pergunta a se fazer, né? Será que as que foram publicadas representam bem as que não foram publicadas? Vamos pensar no segundo exemplo. Vamos falar sobre o curioso caso do Instagram. Então quando você entra ali no Instagram para ver fotos ou stories de pessoas que você segue, pode ser que você veja várias pessoas apaixonadas, pessoas em shows, pessoas comendo com os amigos, comidas legais, fazendo compras, confraternizando, ou talvez até viajando, né, que eu não incluí nenhuma foto aqui nesse sentido. E aí você pode ficar com a impressão de que as pessoas têm a vida mais excitante, mais animada, mais interessante do que a sua. Mas as pessoas postam quando elas estão temperando carne, quando elas estão limpando a pia do banheiro, lavando um tênis ou fazendo coisas triviais, fazendo compras no supermercado. Será que as fotos que são postadas no Instagram são representativas de tudo que as pessoas fazem no dia a dia? Ou será que elas representam muito mais os melhores momentos da vida de cada uma das pessoas? Se você prestou atenção nos 2 exemplos que eu dei, o do Tinder e o do Instagram, você já deve ter alguma ideia de onde eu estou querendo chegar. Com base nesses 2 exemplos, nós já podemos responder a questão deste vídeo: o que é viés de publicação? Para responder essa questão, estou utilizando aqui Sterling 59, fazendo a ressalva de que ele foi o primeiro a falar sobre viés de publicação, mas sem utilizar essa nomenclatura moderna. Então, ele não usa o termo viés de publicação, nem o seu correspondente em inglês, publication bias. Então, estudos com resultados estatisticamente significativos são mais prováveis de serem publicados do que estudos cujos resultados não atingiram significância estatística. E é isso que nós chamamos de viés de publicação. Então, suponha que um conjunto de estudos, né, nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 32 estudos foram conduzidos para testar se um determinado fármaco melhora ali, diminui os sintomas depressivos de um conjunto de pacientes. O estudo é feito com um grupo de pessoas, é feito um teste estatístico para avaliar aquele fármaco, né? E aí nós percebemos que apenas 1, 2, 3, 4 estudos dos 32 atingiram significância estatística, aqui denotado pelos ícones verdinhos, né? E os outros 28 não atingiram significância estatística. No entanto, considere a situação em que apenas 5 estudos foram publicados. 4 deles são os que atingiram significância estatística e um deles foi o que não atingiu, ou seja, 100% dos estudos que atingiram significância estatística foram publicados e ali 1/28, né, um percentual muito baixo dos estudos, né, foi publicado entre aqueles que não atingiram significância estatística.
Note como que isso dá uma visão distorcida de uma literatura, de um fenômeno de interesse, né? E nesse caso com consequências drásticas, né? Porque nós podemos ficar com a impressão de que esse fármaco é útil para o tratamento da depressão, quando na verdade não é útil, né? Se nós formos considerar os estudos que não foram publicados. Um termo que muitas vezes é usado como praticamente sinônimo de viés de publicação é o problema da gaveta de arquivos. Esse termo foi cunhado pelo psicólogo norte-americano Robert Rosenthal, que é esse senhor aqui, que infelizmente faleceu agora no início de 2024. Ele foi um importante psicólogo e metodólogo aí da psicologia. E ele coloca nesse artigo de 79, no resumo, algo mais ou menos assim. Eu vou ler essa frase considerando aquele exemplo que eu dei de um fármaco ali, ser ou não útil para o tratamento da depressão. Então, se a hipótese nula é verdadeira, ou seja, se esse fármaco não é útil para o tratamento da depressão, e eu adoto um alfa de 0,05, então 5% da literatura representa erros do tipo 1, ou seja, os estudos que são publicados, num caso extremo, tá? Essa é uma avaliação extrema que ele faz. Uma avaliação extrema, o que está publicado representa só 5% da literatura, e são erros do tipo 1, porque evidentemente só pode ser erro do tipo 1, já que H0 é verdadeira. Enquanto o restante dos estudos, ou seja, os outros 95%, estão nas gavetas dos arquivos dos pesquisadores. Então é isso que dá o nome, o problema da gaveta de arquivos. Quando eu olho para a literatura, por exemplo, quando eu entro no Periódicos CAPES, ali no portal, e acesso os artigos publicados, no caso mais extremo, se uma literatura tem viés de publicação, o que aconteceria seria que boa parte dos estudos que aconteceu não se tornou pública e está escondido nas gavetas dos pesquisadores. Isso é um grande problema, porque isso pode dar uma visão muito distorcida de uma determinada literatura, com implicações teóricas e aplicadas muito importantes para a psicologia e para outras áreas do conhecimento. Isso ocorre justamente pela nossa quase que adoração ali ao P menor do que 0,05. Essa é a infelicidade do viés de publicação. O que deveria guiar a decisão sobre publicar ou não um relato científico é a relevância teórica ali das perguntas de pesquisa e a correspondência dessa pergunta com o método, ou seja, um método de qualidade, com poucos confundidores e que permite endereçar aquela questão de pesquisa e não necessariamente os resultados, né? Isso ocorre muito porque nós temos uma visão ainda em psicologia e em ciência em geral de resultados positivos versus resultados negativos. Isso fica implícito até no slide anterior, quando eu mostrei os ícones vermelhos para resultados não significativos e verdes para resultados significativos. Aqui também, né, eu utilizei o verde por resultado significativo e vermelho por resultado não significativo. Isso foi feito de propósito. Nós temos essa valoração quase que de valência mesmo, né? O resultado significativo é positivo, o resultado não significativo é negativo. Na verdade, quando nós estamos fazendo questões à natureza, qualquer resposta que a natureza nos dá, desde que uma resposta obtida por um método adequado, é uma resposta relevante. Saber que um fenômeno não existe ou saber que um tratamento não tem efeito é tão importante quanto saber que um tratamento tem efeito. Uma pergunta que podemos fazer é como avaliar o viés de publicação? Uma das maneiras de avaliar, de pensar no viés de publicação é por meio do forest plot, né, o gráfico de floresta ou diagrama de floresta. Eu falo um pouco mais sobre o forest plot em outro vídeo, que é o meta-análise em psicologia. Recomendo que você assista caso tenha interesse no assunto. Aqui eu tenho um exemplo de 2 forest plots, a esquerda e a direita. Vou começar a olhar pelo da direita. Então, da direita aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui cada círculo representa um tamanho de efeito obtido em diferentes estudos. Então vamos supor que um determinado fenômeno tenha sido estudado em 10 estudos distintos. A ideia da meta-análise é combinar, né, é uma técnica estatística que combina os resultados desses diferentes estudos num único valor, numa única estimativa resumo dos diferentes estudos. Então aqui nós temos uma linha pontilhada que representa o efeito nulo, ou seja, essa linha pontilhada representa que o tratamento ali não tem efeito. Alguns estudos ficam à esquerda da linha pontilhada e outros estudos ficam à direita, né? Por enquanto aqui a gente vai ignorar os intervalos aqui, porque isso é irrelevante para a gente.
Note que os estudos aqui, independente se eles estão à direita ou à esquerda, eles estão representados aqui numa literatura que não seria enviesada. Agora, numa literatura fortemente enviesada por viés de publicação, os estudos que estão à esquerda do zero, ou seja, o primeiro estudo, o segundo estudo, o terceiro estudo, até mesmo o quinto estudo e o sétimo estudo, eles estão ausentes, eles desapareceram aqui do gráfico e ficou apenas aqueles estudos que são enviesados em direção a achados positivos, em direção a um efeito. Então, esse aqui seria um caso extremo de viés de publicação, em que há uma representação errônea de um campo de conhecimento. Que isso daqui, na verdade, mimetiza o que a gente mostrou em slides anteriores, em que eu tenho vários estudos, mas, na verdade, publicados eu tenho apenas alguns deles e uma amostra enviesada em direção a achados positivos, que é demonstrado aqui nesse forest plot. Existem diferentes técnicas para tentar avaliar e corrigir o viés de publicação. Coloquei o nome de algumas técnicas aqui. Algumas delas têm apenas valor histórico, como essa daqui que foi criada pelo próprio Rosenthal, mas que ele próprio depois abandonou a ideia. E cada uma dessas técnicas de avaliação do viés de publicação assume um processo de viés de publicação distinto, ou seja, você faz algumas pressuposições do porquê que o viés de publicação ocorre, e a depender das pressuposições que você faz, a maneira como isso é avaliado é diferente. Eu vou destacar apenas um deles aqui, que é uma inspeção mais visual, embora boa parte dos testes estatísticos se baseiem nessa inspeção aqui visual inicial do funnel plot. Então, o funnel plot nada mais é do que um diagrama de dispersão. Eu falo mais sobre o diagrama de dispersão em outro vídeo que eu recomendo que você assista também aqui do canal. O que nós temos aqui? Nós temos diferentes pontos que representam diferentes estudos de um determinado fenômeno. No eixo X nós temos tamanhos de efeito. Então, vamos considerar isso aqui como tamanhos de efeito desses diferentes estudos. A unidade que ele está medindo aqui não é relevante para a gente. E aqui no eixo Y nós temos uma estimativa da precisão dos diferentes estudos. Existem diferentes medidas de precisão, como por exemplo o tamanho da amostra, quanto maior, mais preciso, mas aqui nós utilizamos o erro padrão, que é quanto menor, mais preciso. Por exemplo, um estudo com erro padrão igual a zero seria um estudo ideal, perfeito, que foi conduzido ali com toda uma população, por exemplo. Bom, vamos considerar aqui só os círculos brancos, aqui, né, os círculos não preenchidos. Então, cada um dos estudos aqui é representado por um círculo e ele teve um tamanho de efeito, por exemplo, esse daqui um tamanho de efeito é de aproximadamente 0,7 e teve um determinado erro padrão ali de 0,9. Essas linhas que são plotadas aqui, que formam um triângulo, ou seja, formam o funil que dá nome ao funnel plot, representa uma espécie de variabilidade esperada para um determinado erro padrão. Por exemplo, estudos mais imprecisos, eu espero que tenha mais variabilidade ao redor da média do tamanho de efeito de uma síntese meta-analítica. Síntese meta-analítica representada por essa linha aqui. Tá? Então, eu espero uma dispersão maior para os dois lados. Na medida em que os estudos têm estimativas mais precisas, ou seja, na medida que eu vou subindo aqui no eixo Y, eu espero que os estudos variem menos para mais ou para menos, né? À esquerda ou à direita do gráfico, né? E eles formem um padrão que se assemelhe a um funil. O que é uma evidência para o viés de publicação? É quando os estudos estão ausentes numa determinada região, como por exemplo nessa daqui. Vou mudar aqui até marcar a caneta aqui. Então note que tem uma região aqui em que tem vários estudos ausentes, que é nessa região aqui da base do meu funil. E são os estudos justamente que estão na direção oposta do efeito esperado. Ou seja, é provável que os estudos que não encontraram um efeito e que têm tamanho amostral menor e logo erro padrão maior, ficaram ausentes da literatura. Então, esses pontos pretos aqui são os estudos que potencialmente estão ausentes, então não são estudos observados na meta-análise, numa síntese meta-analítica, e provavelmente eles foram imputados aqui nos dados utilizando essa técnica aqui, que é Trim and Fill, né, que é uma técnica que tenta descobrir se tem estudos ausentes e tenta imputar novos valores, como se esses estudos existissem, mas estivessem, digamos, escondidos nas gavetas dos arquivos dos pesquisadores, e tenta estimar um valor, que é o valor considerando apenas os estudos aqui
realmente observados. Eventualmente aqui você pode excluir parte dos estudos também, por exemplo, alguns dos estudos podem ser excluídos, e é calculada uma nova síntese meta-analítica considerando os estudos imputados aqui para avaliar a sensibilidade dos resultados originais a essa técnica de imputação. Se esses resultados forem muito diferentes, a gente tem alguma evidência de que os resultados originais não são confiáveis porque eles são fortemente influenciados pelo viés de publicação. Em geral, essa estimativa aqui tende a ser um pouco menor, um pouco mais conservadora do que a estimativa original, sobretudo em literaturas fortemente influenciadas pelo viés de publicação. Não é o meu objetivo aqui falar de cada uma das técnicas, porque existem outras, né, inclusive algumas que eu não coloquei aqui, coloquei algumas só para ilustrar, mas a ideia é mostrar como que é importante investigar o viés de publicação e como o viés de publicação pode nos fazer ter uma compreensão errada sobre uma determinada literatura científica. Então, por hoje era só que eu tinha, né, para introduzir esse assunto do viés de publicação, e no próximo vídeo, agora sim, pretendo falar sobre p-hacking. Então, eu te espero lá, até o próximo vídeo.